galera, beleza? Começando especialmente para VV8 TV, né? Um papo reto e hoje eu estou aqui com ele, Thiago Dunder ou Dunder? Olha, na verdade a origem é Dunder, tá? Mas Dunder. o pessoal chama de Dunder também. Obrigado por você ter aceito o nosso convite. Obrigado eu pela participação, que é uma honra, cara. Eu tava aqui na rádio do bairro onde eu nasci, né? A capela aqui é pra sempre. Pô. Que bacana. Você nasceu, então, em Vinhedo. Você vinha de Encinato. Vinhedo, na Santa Casa, 1994. 94, cara. As entradas estão entregando um pouco já. Tentando dar uma escondida aqui, mas tá complicado mesmo. E a galera aí que é da capela, né? O pessoal que é da capela, o pessoal que é de Vinhedo, na verdade, né? Eu acho que, será que tem alguma pessoa em Vinhedo que não conhece o seu pai? Ah, sempre tem, né? Sempre tem, pô. Mas sempre que eu vou num lugar e falo, você é filho do Donizete? Pô, o pessoal já fica falando, Donizete e tudo mais. Eu só conheci o outro, que é o Matheus, o meu irmão, né? O pessoal conhece mais ele, né? Que sempre tá vindo nos campos de futebol, gosta muito de jogar bola. Né? Eu sempre fui mais caseiro, né? Então, aí o pessoal fala, sabe... Você é o filho mais... Você é mais velho, mais novo? Você é o mais novo. Isso. Do Donizete Lopes. Donizete Lopes já foi vereador na cidade de Vinhedo. Donizete Lopes, eu acho que foi o primeiro que eu lembro, da história que eu lembro, que eu vi, assim, que ganhou e não ganhou. Né? Primeiro que ganhou e não ganhou, porque ele foi muito votado e teve vereador que entrou com metade dos votos dele, né? Exatamente, que foi o fato de que foi ligação, né? A questão do eleitoral é meio complicada, né? Você estudou onde? Depende do quê? Não, aqui na escola. Cara, como você começou? Saci Pererê, Madalena Lebes, aí depois eu fui pro Integral. Você estudou no Madalena Lebes? Madalena Lebes. Muito tempo Fala atrás. alguns professores aí que você teve no Madalena Lebes. Nossa, nome, eu sou horrível com nome, mas é Gorete. Inesquecível! Inesquecível, cara. Eu tenho uma memória péssima pra nome, eu vou lembrar da Gorete, né, Paulo? Você não chegou a estudar, você não estudou no Maria do Carmo? Não. Aí eu... Flamínio Freire nunca foi seu professor? Não. Olha aí, tá vendo? É um que estudou na capela que você não deu aula, o Flamínio Freire. Depois você escolheu por que o ramo do direito, por quê? Hoje no Brasil, pro cara escolher direito, ele tem que ter um pouco na cabeça, né? Porque... Não, cara, sério, você vai ali na praça da capela, você balança árvore, carteirinha, macaco e 4 advogados, cara. E não é, meu? Pô, tem muita... Nossa, tem muito... Pô, e 2 ficam em cima processando alguém. Exatamente, ó, o ambientalista já vai lá, ó, balançou a árvore aqui, ó, ser aborígene que não podia. Mas tem muito advogado. Só em São Paulo, a minha OAB é 420 mil. Assim, é muita gente, cara. Então você tem que sempre se lapidar, sabe? E como conviver num mercado desse, cara? Se lapidar. Você precisa definitivamente conhecer novas áreas, buscar novos conhecimentos para sempre se lapidar. Então, foi aí que eu comecei a ver umas coisinhas diferentes ali da investigação, linguagem corporal E é isso que chamou a atenção e o pessoal colocou aí na página. Por que você não chama? Por que você não... Beleza, gente, tá bom. Chamei. Antes da gente falar desse assunto, que eu sei que todo mundo quer que fale isso, antes da gente falar disso, eu quero que você fale um pouquinho sobre política, assim, como que você... Lógico, por ser filho do Donizete Lopes, você devia sempre ali estar vendo e convivendo ali com a política. Foi isso ou teve algum... Para ser bem sincero, Adriano, eu quando meu pai foi vereador, eu ainda era muito molecão, né? Eu tava, eu não tinha tanta vivência assim, né? E não tinha tanto interesse pela política, né? Foi depois que meu pai começou a ser vereador que eu comecei a ver o que é um vereador, o que faz um vereador, quais são as prerrogativas, e aí eu achei interessante porque, assim como ele, eu vi a política como uma forma de mudar o mundo, né? Então, por exemplo, até mesmo respondendo você na pergunta anterior, que você me perguntou a respeito do que me levou a ir para o direito, é a vontade intrínseca que as pessoas do direito têm de mudar o mundo, né? Todo estudante de primeiro ano do direito é um herói nato. Ele quer ajudar as pessoas, ele quer mudar as coisas. Tanto que, aliás, antes disso eu queria fazer psicologia. Eu gosto muito da área de psicologia, tanto que a minha monografia em direito ela foi programação neurolinguística aplicada nas relações jurídicas e na rotina do profissional de direito, cara. É uma coisa bem assim, a minha professora, né, que a minha orientadora, né, ela era professora de psicologia do direito, né.
Então, o pessoal não sabia o que perguntar. Passa logo esse cara aí. Só para a pessoa que, assim como eu, né, leiga no assunto, não é ser psicólogo de advogado. Não. A programação neurolinguística é você estudar basicamente a questão mais psicológica das relações humanas. Assim, é uma forma bem por cima de explicar mesmo. Tá? Aí, esse seu gosto pela política, eu vejo que você sempre também é aberto ao diálogo, ao debate. Eu coloquei ele num grupo esses dias que eu falei assim, olha, nesse grupo, quero dar um abraço pra galera do grupo 48 Horas. Um abraço pra todo mundo aí. Ali, quando eu chamei ele, eu falei assim, ali, cara, quando todo mundo tá bom, você pergunta quanto é 2 mais 2, dá 3,9 mais ou menos ali a média da galera, né? Só que você conversa lá com o pessoal, você debate, tal, você fala. Entra as brincadeiras também, meu, o pessoal pode eu percebo que você é assim e tal. Mas você acha que a política, falta quanto para ela ser esse instrumento que você sonhava lá, de ser o modificador, de você poder transformar, de você poder ajudar pessoas? O que falta ainda? Olha, acho que umas gerações, umas poucas gerações, tá? Eu acredito que eu não vá ver uma política mais talvez meu filho ali quando tiver na minha idade sim, mas provavelmente netos, com certeza eles vão começar a ver a mudança que tem, porque tem coisa que a gente defende, principalmente eu que sou liberal, eu acredito que é difícil você mudar e não, na verdade é bem difícil mudar, né? Praticamente impossível mudar de um mandato para o outro. Como, por exemplo, o Pacto Federativo, né? O Pacto Federativo hoje ele é completamente confuso, é completamente injusto e não é um mandato que você vai mudar, tá? Então, esquece. O liberal, ele quer liberar o quê? Fique à vontade! Eu sei que na cabeça de algumas pessoas, meu amigo Vitor, na cabeça dele agora, eu tenho certeza que vem uma lista de coisas aí pra você. Mas o que é a raiz ou o que é a base de um liberalismo? A base do liberalismo é o indivíduo, tá? O indivíduo que muitas outras pessoas aí defendem, porque a minoria tal, não existe menor minoria do que o indivíduo. Porque ele, com as suas características, com a sua personalidade, ele é um indivíduo sozinho na sociedade dele. No grupo dele, ele é o único. Então, ele tem que ser respeitado, ele tem que ter a sua liberdade econômica, financeira, de ir e vir, a sua liberdade de livre iniciativa privada também. Ele tem que ter essa liberdade. E hoje, quando a gente tem um Estado que rapta quase 50%, até mais, né, dos seus ganhos, isso não é liberdade, tá? Não, tá longe de ser uma liberdade. Então fica bem complicado mesmo. Mas então o liberal, né, ele acredita muito que você tenha essa total liberdade. Não total assim, porque tem aí vertentes e vertentes, né, de um estado enxuto, um estado bem diminuto, né. Nós vamos falar do assunto que todo mundo quer. Que é o cara que está analisando todo mundo, nós vamos sim, mas é só para que a gente conheça um pouquinho mais o Thiago, até para que ele fale um pouquinho mais. Eu queria que você falasse o seguinte, eu sempre fecho as entrevistas falando desse assunto, mas com você a gente vai fazer diferente, que já falar agora, sobre a pandemia. Queria que você desse a sua opinião sobre a pandemia, sobre o que está acontecendo. A gente espera, eu falei que eu não vejo a hora de parar de falar de pandemia, galera sentar aqui e falar assim, pandemia? O que é isso? Já passou, na sua opinião? Primeiro de tudo, eu acho que é impossível, literalmente impossível, a gente definitivamente parar de falar de pandemia, porque já se tornou um fato histórico. Um grande fato histórico que foi completamente marcante em todo o mundo. Não teve praticamente um país que aí você pode ver que não teve, né, né, porque é uma repercussão mundial e, poxa, afetou a vida de diversos brasileiros, estrangeiros. Né? Então, é difícil mesmo a gente não falar da pandemia. Seja nos livros de histórias daqui a 20 anos, com certeza vai estar lá a questão da crise econômica da pandemia, né? Mas no geral mesmo... Mas você, o que você acredita? Você acredita que é um castigo de Deus, um erro da humanidade? Você acredita que... Aqui, se você pegar... Gente, olha os históricos aí. Já teve nego que falou que é castigo de Deus, o outro falou que era... a humanidade precisava, foi um puxão de orelha na humanidade. Mas você, o que você acha que aconteceu isso aí? Bom, eu acredito que seja de fato uma questão natural da própria evolução humana, né? Primeiro porque conforme a gente vai evoluindo, a gente vai dominando as coisas que naturalmente cessariam a nossa existência. Então, por exemplo,
a evolução do ser humano começou a usar clavas, começar material para caçar e tudo mais, a gente começou a deixar de ter predadores, né? Começar a virar mais predadores, começar a expandir, então ficou mais fácil pra gente, né? Então, consequentemente, outras coisas podem impactar. Então, no caso desse fato que é um risco biológico que a gente sofreu, foi um grande impacto biológico, nós não estávamos sequer preparados para isso, né? Então, foi uma coisa que impactou e pá, pegou todo mundo de surpresa, porque não havia, assim, só países como, por exemplo, o Japão, né, que eles têm o Brasil chega abraçando, sabe? Há um contato mais próximo, então, consequentemente, há essa chance de se espalhar com mais facilidade o vírus, tá? Então, mas não acho que seja castigo, né? Tanto porque é uma questão natural, né? Então, não acredito que seja castigo, né? Respeito quem acredita, né? Religião, pra mim, eu acredito... Mas você não é um negacionista? Você acredita em vacina? Claro, sim. Aqui, ó, tomado. Já tomou as 2 doses? Não, a segunda dose a primeira você tomou. Então... AstraZeneca, aliás, eu quase morri, tá? Aliás, ficou um relato muito legal aqui sobre a vacina. Eu literalmente estive em uma situação muito complicada na vacina. Eu tive 41 graus de febre. Foi uma situação muito ruim que eu quase cheguei a delirar. O negócio foi muito ruim, sabe? Eu passei por uma situação ali muito difícil mesmo. E ainda assim eu defendo que a pessoa tem que tomar. Então, eu não vou falar assim, a vacina foi ruim pra mim porque eu passei mal, então não tome. Não, tome. Vou até aproveitar isso aí que você falou, é muito importante. Foi inclusive o ministro da Saúde disse isso e o secretário de Saúde Municipal também, que as pessoas que tiveram reação são as que não estão voltando para tomar a segunda dose. Sim. Principalmente a AstraZeneca. Isso, né? só que... AstraZeneca no latim deve significar eu vou te matar. Né? Porque, nossa, cara... Só que aí, segundo o ministro da Saúde, quem for tomar a segunda dose não vai ter a mesma reação. Já vai ser menor, tá? Porque o corpo a gente vai conversando com o pessoal também, a gente vai vendo. O importante é que você não virou jacaré, já é um meio caminho andado. Não virou jacaré, bom já é. Né? Bom, então vamos, gente. Eu vou colocar um trechinho bem pequeno de um vídeo aí que depois a gente vai colocar os canais onde você pode ver mais vídeos como esse. Vamos pôr um trechinho e daí a gente vai falar. Eu não tenho teto de vidro, não tenho medo, porque eu sei que eu não faltei com decoro, eu jamais ofendi um colega aqui dessa casa e eu estou pronta para provar que eu estava certa, não errada e que a justiça vai prevalecer. Pronta para provar, jamais ofendi, porque eu sei. Nesse momento que ela vai falar essa frase, que eu não faltei com decoro, há uma incongruência na linha de base dela absurda, tá? Primeiro você consegue ver ali que ela faz uma pausa extremamente brusca neste exato teto de vidro, não tenho medo, porque eu sei que eu não faltei com decoro. Nesse momento que ela vai falar, eu sei que eu não faltei com decoro, ela faz uma pausa muito brusca no eu sei que eu não falei com decoro. Bom, dessa forma... Aliás, acho que... só fazer dá like aí, se inscreve no canal, pô. Tá? Isso, vamos colocar o canal. Só que assim, isso aí chamou muita atenção das pessoas. Sim. Primeiro, que nós somos uma cidade pequena. Por mais que a gente já tenha 80 mil moradores, mas ainda é uma cidade pequena. Ainda é uma cidade que o Zé conhece o João, que é primo da Cida, que brigou quarta-feira na Feira da Capela, que todo mundo conhece. Então, é uma cidade pequena. Então, quando você faz algo desse tipo, diferente, numa cidade pequena, e colocando ali, né, que a pessoa teve medo, que outra pessoa teve raiva, que outra pessoa teve... Criou-se, assim, pelo menos no cenário político, mas quem é esse cara aqui? Quem esse cara pensa que é pra vir querer falar o que eu tô pensando? Quem esse cara pensa que é? Advogado, investigador particular, perito técnico de linguagem corporal. Mas basicamente o seguinte, Adriano, eu nada mais sou do que um cidadão, tá? Que encontrou na linguagem corporal a culminação de tudo. Do cara que vê a política como um meio de ajudar, do cara que quer ajudar as pessoas, do cara que encontrou no direito também mesclou tudo e só está mostrando até ciência, de uma ciência completamente desconhecida aqui no Brasil. É absurdamente desconhecida essa ciência, que é reconhecida, aliás, internacionalmente, né? Eu sempre falo isso nos comentários do pessoal. Mas você não sabe direito, não sei o que tem. Gente, os protocolos que eu utilizo, eles são reconhecidos internacionalmente, são utilizados pelas maiores instituições de polícias do mundo, como Interpol, CIA, FBI, e até mesmo por animações. Então, por exemplo, aquele filme
divertidamente. Cara, os pessoal chamaram pessoas que de fato conhecem linguagem corporal para passar a veracidade naquele desenho. Então, assim, é completamente vasta. Você pode usar para política, você pode usar para animação, você pode usar para tudo, cara, para relacionamento pessoal. Então, por exemplo, eu vi agora que ele fez um gesto aqui, como se estivesse pensando, e de fato ele está pensando. A gente consegue interpretar, porque eu falo o seguinte: a linguagem corporal nada mais é do que você olhar para aquilo que você já sente o que está acontecendo e compreender com uma maior clareza. Eu acho muito normal, tá? Mas eu acho engraçado quando o pessoal olha e fala assim, nossa, mas, por exemplo, vou até dar um exemplo da Naila, ela ficou muito brava quando eu fiz aquela postagem dela mostrando raiva. Não tem problema nenhum sentir raiva, não tem problema nenhum sentir das 7 emoções básicas, porque no momento em que você está sentindo, você está simplesmente sendo uma pessoa normal. Eu vou dar um grande exemplo da questão do medo. O medo, ele é uma emoção básica do ser humano, e no momento que você deixa de sentir medo, você está propício a riscos. Então, por exemplo, o carro vem na sua direção, você está atravessando a rua, você ficou com medo. Aí você vai escapar, você vai atingir seu sistema para poder sair daquela situação de perigo. O que acontece é, se a pessoa não sentir medo, ela vai ficar parada. Então, a mesma coisa acontece com a raiva. Quando a pessoa sente raiva, ela olha para aquela situação. E normalmente a raiva, até falando em termos técnicos, ela está mais associada com a negação e com o fato de tirar alguma coisa daquela pessoa. Então, por exemplo, se eu for lá e roubar uma varinha do Harry Potter, você vai ficar feliz? Você provavelmente não vai mais analisar ninguém a partir desse momento. Nunca mais! Então, é natural que a pessoa sinta raiva, tá? Então, principalmente ali naquela questão que ela estava falando pelo fato de ter sido chamado de moça, eu até concordo que você tenha que buscar mesmo o fato, porque você está no seu ambiente profissional, apesar de que ela me chamou de moço 2 vezes quando fez a postagem, né? Eu achei um pouco incongruente ali, mas tudo bem, eu não estava ali estava no seu Instagram, mas tudo bem. Mas é natural. É difícil esse negócio, mas não, eu sinto raiva. É normal, gente. É natural do ser humano a gente sentir essas coisas. E é saudável para cada pessoa, para as pessoas sentirem essas coisas. Isso apenas estou mostrando para as pessoas como que faz para detectar, né, para a gente poder ter um trabalho legal aí. É um negócio bem legal mesmo. E aí uma pergunta que fizeram para mim, eu perguntei para algumas pessoas e agora eu vou perguntar direto para ele. Isso pode? Pode. Assim, questão juridicamente falando? Por exemplo, você pode pegar, tá bom, eu fiz um vídeo lá, falando com, principalmente no caso de vereadores, por exemplo, porque eu sou uma pessoa que eu defendo sempre a proporcionalidade. Eu acho que assim, se a Naila foi eleita é porque ela tem uma parcela da população que quer que ela seja vereadora. Sim, então essa parcela da população, ela entende a política dela e entende os pontos que ela defende. Ponto. O outro tem um outro sentido. Porque o Val, o Val também, a proporcionalidade diz que ele tem que estar lá, então beleza. Aí você vai e coloca lá, ela está assim, ela está assado, e isso pra pessoa ali pode falar, peraí, esse cara que nem me conhece, nem sabe onde eu tô, vem, quer falar o que eu tenho, o que eu tô sentindo por dentro, o que eu tenho. Isso que eu tô dizendo no sentido de se pode, se não pode, se a pessoa pode se sentir talvez ofendida, a pessoa se sente, mas até juridicamente, se ela pode, apesar de ser público, a pessoa ser sim, pública. A questão de, até entrando no moral e tudo mais, ela é muito complicada, porque qual o dano que eu causei? Eu só mostrei a parte da ciência, falei, olha, ela tá realmente sentindo raiva, a gente consegue detectar assim, assim, assim. Mas, eu fiquei bravo porque você falou que eu tô sentindo, mas você tava sentindo raiva. Você tava sentindo raiva, tipo, não tem problema nenhum, gente. Assim, vai... Sabe, não tem tanta coisa pro judiciário. Até fala da parte de advogado, tem tanta coisa pro judiciário ficar lidando. Deixa ele fazer o serviço dele. Já tá empacando pra caramba. O processo demora 4 anos pra fazer uma audiência inicial, cara. Deixa o processo fazer um negócio lá. Mas você não entra no mérito das pessoas. Por exemplo, você não entra lá falar o motivo que ela ficou com raiva, se ela pode ter raiva ou não. Isso, eu tenho que tomar cuidado porque é o seguinte. O que eu faço, basicamente, eu analiso a pessoa tecnicamente. Tá? Por quê? Aquele momento ali que a pessoa fez aqueles pontos, interesses, né? Tá? A gente analisa, mas eu nunca vou falar. Ela está pensando isso. Eu nunca vou fazer isso porque não condiz com ou ela quis dizer existe isso. Até aí depende, porque existe um ponto bem específico que é o que a gente chama de C4, que é vazamento verbal. É basicamente o seguinte: imagina, chega essa sua mulher, chega em casa, aí ela fala pra você, onde você tava? Aí você não quer falar que tava jogando bola com os amigos. Ela tava jogando, eu fui pegar pão. Esse começo tava no Menina vendendo coisa ali na rua. Então, esse
comecinho de frase, até... Putz, isso aqui vai ser... Ó, esse comecinho de frase... Anota aí, galera. Anota que esse negócio é importante pra caramba, cara. Mas esse comecinho de frase, que a gente começa a verbalizar e troca a frase, o que acontece no nosso cérebro é o seguinte. Qual que é o seu nome? O cheiro. Adriano de Souza. Mente seu nome pra mim. Meu nome é Francisco José. Você até pediu pro Adriano mesmo botar um replay nele aqui, mas você reparou o que ele fez? Ele começou, né, fez um shrug aqui, mexendo no ombro. Verdade, mano. Tá, então, assim, são fatos que a gente deixa vazar, porque quando você só fala seu nome inteiro, Adriano de Souza. Bom, ele só falou. A informação, o cérebro só processa a informação e solta. Agora, no caso, quando a pessoa tá mentindo, ela fala, pera, eu vou analisar o que eu tô falando, ela vai filtrar o que ela tá falando, ela vai tentar manter uma postura normal, ela vai começar a analisar outra pessoa para ver se ela tá acreditando no que ela tá falando. Por isso que os policiais da rota já olham, o nego faz 2 perguntas, já sabe. Já deve na base, mas aí, ó, tem que tomar cuidado porque aquela situação é tensa, né? É uma situação então, tensa. Thiago, é isso que eu ia te perguntar, uma das perguntas que eu tenho para você é... E a pessoa que ela... Existem pessoas que, por exemplo, sabem mentir a ponto de enganar dessa forma. E eu vou citar aqui um exemplo, tá? Vou citar um exemplo. O caso que ficou famoso, virou, né? Do João de Deus, por exemplo. Tá. O João de Deus, tem 2 documentários do João de Deus já disponíveis, acho um na Globo, um na Netflix. Cara, aquele cara era um cara que ninguém imaginava o que estava por trás daquilo. Tá? Então, assim, existem pessoas que podem burlar essa ciência. Definitivamente. Viu? Eu não falei com ele que nada tinha alguma coisa ali atrás, ele só... Pelo amor de Deus, mas você tá louco? Pensei que era o João de Deus, chegou aqui e falei, ô louco. Não, eu só fiz esse exemplo porque eu olhei pra trás, eu não falei pra ele que tinha alguma coisa atrás dele, ele só olhou. E eu fiz uma microexpressão de raiva como se tivesse alguma coisa que poderia me causar raiva. Ele automaticamente, olhando a minha expressão facial, olhou pra trás. Eu não falei pra ele que tinha nada. Então, mas eu me comuniquei com você com o corpo. E eu falo pra você que isso é natural de todo ser humano. O máximo que a pessoa consegue controlar é uns 30% daquela sensação. Por exemplo, começar putz, são 27 pontos que a pessoa pode soltar ali, que ela tem, e ela pode tentar controlar. Mas no máximo 30%. No máximo. E se o cara conseguir, se o cara for um bom investigador e bater na tecla, a pessoa vai soltar uma hora, cara. Caramba. E ator? Cara que é formado em arte cênica, que o cara consegue... Tá. Por exemplo, se eu combinasse com um ator de vir aqui e se apresentar com... Eu pensei em fazer isso, só que como eu não tenho recurso financeiro para isso, assim, ia ficar muito caro, ia ter que pôr alguém para gravar. O que eu tinha pensado em fazer? Olha só como eu sou sacana. Eu tinha pensado em deixar alguém aqui e alguém se apresentar para você. Sim. Eu ia te apresentar como alguma pessoa, ia falar que era um político, assessor de algum político, ia inventar algum que era um artista, alguma coisa. E o cara ia embora. E eu ia até o final, e no final eu ia falar assim, aquele cara que você conheceu não é nada daquilo. Né? Entendi. Porque se você manjar, você fala, não, o cara é mentira, aquelas histórias que ele tá contando eram mentira. E quando o cara é ator, fantástico. Não, tem 2 pontos. Primeiro, porque eu realmente esqueço de analisar as pessoas, eu converso e só esqueço, sabe? Eu tenho que começar a analisar mais, começar a filtrar mais. Porque realmente o pessoal, assim, as pessoas mentem, tá? A média de uma vez a cada 10 minutos as pessoas mentem, tá? É natural e faz parte do ser humano, tá? Mas a questão de ator é um ponto muito interessante, cara. Porque é o seguinte, basicamente a pessoa tem emoção. Por exemplo, o que eu fiz agora com você foi o seguinte, eu olhei, você viu um fator externo, que era o meu rosto, e a minha olhada pra lá, é um fator externo que você recebeu no seu cérebro e processou a emoção, que foi fazer a mesma coisa. Tá? Só que no caso do ator é o contrário. Um bom ator, ele faz ao contrário. Ele começa a pensar numa situação, pô, eu vou imaginar que tem um João de Deus, João de Deus. Aí ele vai começar a sentir. É o caminho reverso. É uma coisa do cérebro dele que ele coloca na cabeça dele para poder fazer o fator externo. Então é um caminho reverso, é um negócio bem legal mesmo, sabe? Mas tem como você quebrar muito bem isso, entrando cada vez mais na linha de pensamento da pessoa. Porque o que acontece é que nosso cérebro tem as bainhas de mielina, que são os canais que passam as informações, e conforme você vai reforçando esse canal, a pessoa fica mais suscetível a mentir. Então vamos seguir. Pega um nome completamente aleatório e fala que é seu. José da Silva... Eu não consigo nem falar o nome. É difícil, mas José da Silva Correia. José da Silva Correia. José da Silva Correia. Vocês viram a linguagem corporal dele no começo? Ele começou, batateou totalmente. Assim, não precisa nem ser Sou José da Silva Correia agora. Beleza. Ó, você viu a segunda vez? Bem mais condizente. A terceira vez? José da Silva Correia. Condizente pra caramba. Mas por que José? Quem te deu esse nome? Foi meu pai.
que chamava João, juntou João do meu pai e Serafina da minha mãe. E o Correia de quem? Hã? E o Correia de quem? É que meu pai era funcionário dos Correios. Você viu quando eu perguntei o Correia? Ele sabia que eu ia perguntar, ele viu a pergunta, ele parou e fez, hã? Esse a gente classifica lá no protocolo SCANS, que é uma forma da pessoa ganhar um tempo pra poder pensar e mentir no que tá falando. Cara, não, é assim, ó, tem mulher que faz esse todo mundo. Essa análise, você conhece tem mulher uma vertente científica deveria ser proibido, porque o cara que é casado com uma mulher que faz isso, ele tá lascado. Não, eu falei pra minha mina assim, viu, ó, já consigo detectar mentira, ela falou, foda-se, tô te traindo. Não, foda-se, tô te traindo, esquece. Imagina que a sua mulher saia com o bombeiro, por exemplo. Vamos supor que sua mulher tem um caso com o bombeiro. Eu sei que é difícil, a mulher gosta de bombeiro. Ela tem um caso com o bombeiro. Toda hora que você chegar lá e falar assim, vou chamar o bombeiro, ou eu vou fazer uma homenagem pro bombeiro, sei lá, aí, às vezes você é vereador, você vou fazer uma homenagem pro bombeiro. Cara, você vai falar assim, bombeiro, a sua mulher já vai regalar o olho. Por que você mudou esse olhar? Isso é muito interessante. Eu lembro de um caso, até o próprio Vitor Metaforando, não sei se você conhece. Pessoal, o Vitor Metaforando, ele é o maior canal de análise de linguagem corporal do mundo. Vitor Metaforando. É o nome do canal dele, mas ele chama Vitor Santos. Ele é um ótimo professor, já fiz cursos com ele também. O cara é muito, muito 10. Vejam o canal dele, é realmente muito bom. Ele fez um vídeo de João de Deus, tá? Ele fez um vídeo muito bacana sobre João de Deus. É bem científico mesmo, um negócio muito bom. Mas nesse caso, ele até lembra de um caso que ele citou, que o cara conseguiu descobrir a traição porque ele chegou na casa dela e aí ele tinha 2 tickets para um show que ela sempre quis ir e tudo mais. Era um show meio caro, sabe? Então, pô, o cara deu uma bela desbancada de grana lá, chegou lá, deu o ticket e falou, ó, presente pra você. Qual foi a reação dela? Chorar. E não foi uma chorada de felicidade, foi uma chorada de tristeza genuína. A reação dela foi completamente outra. Então, matou ele na situação. Mano do céu. Entendeu? Porque, assim, são fatores que pô, ela sentiu e falou, putz, a culpa, sabe? Ela pegou a culpa, quebrou na hora, entendeu? Então, eu trago muito essa questão da linguagem corporal porque ela é muito importante, mas muito importante, não só para a vida pessoal, mas tudo, cara, profissional. Eu vi no seu vídeo que você fala sobre linha de base. Exato. Eu sou leigo no assunto, mas provavelmente é como que a pessoa é realmente. Exatamente. O cara que só grita, que nem meu amigo Guilherme. Então ele é daquele jeito. Exatamente. Quando ele gritar, isso mais ou menos é a linha de base. Não, você falou perfeito. Como que você define, por exemplo, você fez um vídeo também sobre o Val Souza. O Val, quem conhece o Val, sabe que o Val, quando vai pra tribuna, é totalmente diferente do Val que a gente conversa no dia a dia. Ótimo. Não estou dizendo que o Val sobe na tribuna e mente, que o Val é diferente, mas é normal, o formato, porque ele usa outras palavras, várias outras pessoas, e eu acho que não sei qual é a porcentagem, que quando pega o microfone para falar, muda o jeito. E como que você cria uma linha de base e você faz análise de um cara desse? Existe 2 coisas bem principais que encaixam nisso que você está falando. O negócio é persona, tá? Eu que tô falando aqui com o Adriano é mais de boa, né? Um papo reto, de boa, tem que ser assim mesmo. Mas, por exemplo, se eu for da Globo, eu vou ficar assim, cara. Mas vai ser minha linha de base. Vai ser minha linha de base. Não vai ter audiência, mas vai ficar assim. Mas assim, a grande questão é, você tem que ver a situação. Por exemplo, o Adriano, eu tô vendo agora, ele tá de braço cruzado. Por que ele tá de braço cruzado? Normalmente, na linguagem corporal, o braço cruzado significa que a pessoa tá criando uma barreira contra você e não quer falar. Mas tem um ar-condicionado ligado aqui. Isso! Cara, o que mais acontece e o que você mais vê, isso eu tive muito problema mesmo pra começar a estudar, é você ver charlatão, cara. Pô, a quantidade de gente que fala não, porque o abraço cruzado significa isso, olhar pra lá significa que não, pelo amor de Deus, não façam isso, é a pior coisa que você vai fazer. Que bom que você falar isso, cara, que eu li um livro que falava que quando olhava, não sei se era pra cá ou pra cá, tava inventando, e eu tenho costume de olhar, não sei pra que lado que eu falei, gente do céu, quando eu for pra entrevista de emprego, eu nunca consegui emprego. Ah, você tem organização? Sim, tem organização, você vai ficar assim, sabe, porque, não, mas na verdade o que acontece... Cerveró, como que você vai analisar o Cerveró pelo olhar? É mentira de Schrödinger, ele tá mentindo e não tá mentindo ao mesmo tempo. Mas basicamente, cara, é o seguinte, até tem uma ciência chamada oculésia, ela estuda o direcionamento dos olhos. Então, é um conhecimento comum que as pessoas falam, se a pessoa mentir, ela vai olhar pra cá.
a pessoa vai falar a verdade, ela vai olhar pra cá e, sabe, se ela tá imaginando, ela vai olhar pra cá. Não é bem assim que funciona, porque o que acontece é o seguinte, a pessoa que mente, até entrando nessa linha de olhar, ela muda. Porque assim, até entrando na linha de base que você estava falando, a pessoa que mente, é o sinal da mentira. Você quer saber qual que é o sinal da mentira? Eu vou te contar. Agora sim! Não existe. Não existe um sinal da mentira. A mentira nada mais é do que um fator de conjuntos que a gente analisa na linguagem corporal da pessoa para falar, ponto, aqui ela tá possivelmente mentindo e a chance é, assim, 99%, um negócio bem alto mesmo, tá? Então, na questão da alcoolésia, que a pessoa olha para um lugar, não acontece o contrário. A pessoa que mente às vezes olha na sua cara. Por quê? Lembra que eu falei no começo do vídeo que a pessoa, ela começa a filtrar o que fala, ela começa a pensar naquilo que ela tá falando, naquilo que ela não tá falando, e ela olha para você para ver se você tá acreditando. Então, assim, não faz sentido ela olhar para o lado para mentir, quando na verdade ela pode olhar para você diretamente para ver se você está acreditando. Então acontece ao contrário. Então, o que acontece de fato e o que é o sinal da mentira são diversos conjuntos que você precisa analisar e falar, houve uma quebra no padrão aqui, deixa eu analisar. E sempre tem que tomar cuidado com o negócio do ar-condicionado que eu falei pra você, existem diversos fatores. No caso do Val, entrando especificamente no caso do Val, ele cria uma persona ali da tribuna, e é normal as pessoas fazerem isso, gente, não tem problema nenhum, todo mundo faz, eu tô fazendo agora, em casa eu sou outra pessoa, tá? Adaptação, tá? E no caso do Val, a gente não pode, aliás, até outra coisa interessante, a gente não pode analisar a imagem, tá? A gente não pode analisar a imagem. Eu analisei imagem, porque na verdade eu já tinha visto trechos antes. Tá? Então, por exemplo, eu percebi que o Val faz muito isso daqui, ó. Ele faz isso daqui, bastante. Ele termina uma frase e faz. Então como que você pega? O cara sentiu um medo, uma microexpressão de medo. Quando ele faz mais do que o comum. Por exemplo, meu sogro. O meu sogro ele tem uma sobrancelha bem aqui, sabe? Tipo, é bem, sabe? Pô, esse cara tá bravo toda hora? Eu falei, não é, pô. Apesar de que eu achava que no começo do relacionamento ele tava, e realmente acho que tá. E olha, você, no dia que você tiver filha mulher, você vai entender que ele está sempre bravo sim, tá? Mas, fique esse registro pra você. Eu acho que deve estar mesmo. Quem tem filha menina tá sempre bravo com o namorado da filha. Ele vai casar, tá sempre bravo. Mas pior que é verdade mesmo. E assim, é natural da pessoa, então ela tem ali, você não pode, isso que leva uma pessoa a levar a linguagem corporal de uma forma séria e simplesmente só falar, eu acho que, não sei, achismo, é a pior coisa, cara. E no caso do Val, ele fez mais, e ele deu uma aberturazinha no olho. Cara, isso no protocolo SCANS é classificado como uma microexpressão de medo, entendeu? Então, aí a gente começa a ter investigação, pensamento e coisas que podem acontecer, entendeu? Você sabe dividir esse Thiago do Thiago que a gente pode chamar, por exemplo, para jogar truco? Porque se for jogar truco, você tá lascado, cara. Quem que vai querer chamar você para jogar truco? Você consegue dividir, tipo, relaxar e olhar para as pessoas e conversar sem ficar falando... Sim. Você consegue Eu não consigo tanto porque eu esqueço de analisar. Eu simplesmente esqueço, cara. Eu só vou conversando e vai, tá? Eu falei, pega aquela máscara ali, coloca, pô. Porque assim, eu simplesmente esqueço mesmo. Só quando eu paro, eu quero analisar, ponto. Aí eu já entro no modo de análise e começo a analisar tudo, sabe? Mas em tempo real é muito complicado, viu, Adriano? Porque você tem que analisar, tipo, quando você está conversando com uma pessoa, você começa a olhar no olho dela, você escuta o que ela está falando, às vezes uma elevação de voz ali, mas, cara, quando a gente está analisando friamente, em tempo real, são 27 pontos que você tem que ficar atento, você tem que comunicar com a pessoa com 6 linguagens de comunicação. Cara, é muito difícil, Até eu faço treinamento pra isso, tá? Aliás, me mandem vídeos. Eu vou propor algo pra você. É o seguinte, vou deixar aí como proposta, se você quiser, lógico, eu te mandar depois, porque depois que eu te entrevistar, as pessoas vão lá, uns vão concordar, uns não vão, mas eu quero deixar esse desafio, se você concordar, eu gravar 2 vídeos com o mesmo tempo, e nos 2 vou contar uma história que aconteceu comigo. E um deles vai ser mentira e a outra história vai ser verdadeira. Eu só peço que uma coisa. 30 segundos. Que eu tenho que contar? Você tem que contar uma história durante 30 segundos, porque é muito fácil você pensar antes, já macular tudo na cabeça aqui, aí só gravar um vídeo e falar assim, tá vendo, ator? Tá vendo? Eu sabia que ator engana esse cara! Eu sabia! Mas aí você vai entrar então eu conto 30 segundos de uma coisa e 30 segundos de outra. Fechou. E aí você consegue me falar
Com quanto tempo você consegue olhar e analisar? Tipo, você precisa de uns 2 dias, 3 dias? Quanto tempo que você vai fazer a análise? E aí nem eu vou falar. Quem participou da história vai escrever lá embaixo. Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer um vídeo lá no meu canal e vou fazer uma análise sua desses 2 vídeos. Mas de qualquer coisa minha? Você vai mandar 2 vídeos pra mim. Os 2 você vai fazer. Mim. Pô, bacana. Aí eu vou gravar uma análise. Eu vou mandar 30 segundos contando uma história que aconteceu em um e no outro. Então faça um vídeo de 1 minuto com as duas, que daí já não dá tempo de inventar. Pelo amor de Deus, não grava aqui de baixo, assim, né? Grava que nem a gente tá fazendo aqui, que é assim, ótimo. Cara. Daqui assim. Então beleza. Combinado, então você vai assistir isso aí. Fechou. Onde que você quer chegar com esses vídeos, cara? Onde que eu quero chegar? Primeiro, ser uma referência. Acho que o ponto principal para mim agora é, o pessoal me nota, conhecer, falar, o que é linguagem corporal? Quem que é o Thiago? O que ele está fazendo? Eu quero ser uma referência no Brasil de linguagem corporal em políticos. Tanto que, até entrando na questão do MBL, eu já analisei o Bolsonaro, o Lula, o Alexandre Garcia. Qual foi o mais difícil? O mais difícil, o Lula. Não, peraí. É que assim, existe um nível de dificuldade na questão da linguagem corporal que é idosos. Ou o assunto que ele está falando. Idosos é muito difícil analisar, cara. É? Idoso é muito difícil porque assim, ele já tem bastante linha marcada no rosto dele, né? Então é uma coisa que não dá. É difícil mesmo. Mulher que tem botox também deve ser difícil. E pior que é difícil mesmo. É mesmo? Você falou um negócio que é tenso. Porque quando você vê uma microexpressão facial, por exemplo, ele ficou surpreso, ele levou a 1 aqui, a 1, 2 aqui, e pô, você consegue ver que ele mexeu, consegue fazer, ver a questão aqui na testa, mexeu. Só que mulher que tem botox, geralmente mulheres, né, é difícil, porque não faz essa curvatura assim na musculatura, é difícil pra caramba, cara. Mas e idosos qual deles que foi mais difícil, Lula ou... Não, o Lula dá pra analisar bem. O Lula dá pra analisar bem porque ele só fala. Mas o mais fácil, vamos começar pelo mais fácil. O mais fácil de todos foi o Eduardo Bolsonaro. O cara é um livro, assim, se você consegue ler tranquilamente, se encaixa certinho as coisas, sabe? Mas eu acho que o mais difícil, eu acredito que tenha sido um pouco o Lula, mas o Coppola também foi bem chato mesmo, porque eu fiquei 7 horas analisando o debate dele com o Kim, foi assim, sem parar, sair correndo pra São Paulo no dia seguinte pra gravar, o negócio foi bem complicado mesmo, mas eu acredito que, acho que o Alexandre Garcia talvez, é que cada um tem a sua dificuldade, entendeu? Cada um tem a sua dificuldade. Agora vamos de Vinhedo, pelo que você falou, você vai continuar fazendo essas como que eu posso chamar? De análises? Então você vai continuar fazendo essas análises. Tem uma pessoa que eu conheço que falou que não, ele só quer analisar uma pessoa, não. Então você vai fazer de todos. Qual é o critério que você vai ter, Thiago? Qual o critério? Porque isso mexe muito com cidade pequena. Para a pessoa falar assim, não, ele só está perseguindo fulano, ele está perseguindo ciclano, ele está trabalhando para fulano, está trabalhando para ciclano. Qual o seu critério? O primeiro critério é ter tempo pra fazer isso. Porque assim, eu gosto realmente de fazer um negocinho decente, bem feito. Então assim, eu tenho que colocar câmera. Até eu tava perguntando pra ele assim, qual é a questão de aluguel aqui do estúdio, porque, cara, é complicado, pô. Tem que parar, você tem que analisar. E toda vez que eu vou analisar um vídeo, eu tenho que traçar a linha de base da pessoa e fazer uma análise que dura pelo menos 6 vezes aí o tempo do vídeo. Então, por exemplo, no caso da Cris PC, é 6 vezes o tempo dela. Eu demorei 1 hora só pra analisar. Aí você tem que fazer a gravação, você tem que fazer a edição, eu mesmo que faço a edição. Caramba, então, cara. É um bom tempo que despende aí, sabe? Pô, valeu, de verdade mesmo. Não, ficou muito bom. Eu sei que nem Israel vai falar, gostou? Não, por causa do material, gente. Isso aí, tudo mais, né? Porque eu achei que ficou legal, o recorte ficou legal, não ficou um negócio cansativo. Quero comprar uma lapela, cara. Quero comprar uma lapelazinha, cara. Então, não ficou um negócio cansativo, não ficou, eu acho que ficou bacana. Eu só, lógico, né? Eu tenho certeza que, pelo menos em Vinhedo, eu já sei até os problemas que você vai enfrentar. Que é o que, no começo, tem que falar, pô, mas você não vai chamar fulano, papo reto, você não gosta de ciclano. Que eu tenho, assim, tem gente que eu gosto de entrevistar, então eu convido. Tem gente que se autoconvida e aí eu gosto também, porque eu acho, caramba, eu não sabia que você queria vir. Então tem gente que as pessoas pedem, só que eu vou falar com a pessoa não quer vir. Então tem muito isso. E aí a pessoa acha que, mas você só traz que... Não, já entrevistei várias pessoas e eu quero ainda entrevistar muitas outras, porque eu gosto de deixar esse registro, isso aqui vai ficar, né? Quando você tiver velhinho. Pô, cara, se você tiver velhinho lá, imagina, o seu neto vendo lá, pô, olha, ele deu entrevista.
vista, e lá na frente talvez já tenha um botão que se aperta e vai saber se você tá falando a verdade ou mentira, sei lá, a tecnologia vai estar... Tem uma aí do Google, que é a inteligência artificial, que detecta umas coisas legais, só que assim, ele ignora bastante coisa, mas já consegue ver microexpressões faciais, um negócio bem legal. Então, mas isso aí, tem um negócio que é aquela... Tem uma máquina, alguma coisa que coloca e usa. Isso aí, eu acho que eu já vi filme. Isso. Qual que é? Onde que isso aí chega de verdade? O grande problema do polígrafo é que ele, assim, dos 6 canais de comunicação que existem, face, são as microexpressões faciais como a pessoa faz, existe a voz da pessoa, que é quando a pessoa começa a falar alto do nada, aí levar microexpressão facial já combina bastante coisa. Mas a face, a voz da pessoa, o conteúdo que a pessoa fala. Então, por exemplo, eu viro pra você e falo, você matou tal pessoa? Você fala, não matei tal pessoa. Sabe feio agora, né? Mas assim, eu não matei tal pessoa. Beleza. Só que se a pessoa muda a frase para eu jamais faria algo do tipo, ela mudou o tempo verbal dela e ocultou a palavra mataria. Porque a pessoa que quer mentir, ela não quer nem ser associada com a palavra mataria. Então ela tira da cabeça e só fala outra frase aleatória. Você entendeu? Então, tem o canal do conteúdo verbalizado, o estilo que a pessoa fala. Então, por exemplo, voltar com pergunta. Ah, você matou tal pessoa? Você acha que eu faria isso? Além de ter ocultado a palavra matar na frase, ela também utilizou uma pergunta como forma de retórica. Então, face, voz, conteúdo verbalizado, o estilo da pessoa, linguagem corporal, que é a movimentação para trás, cruzar o braço e cabeça para um lado para o outro. E aí a gente tem o último, que é onde eu quero chegar, que é a psicofisiologia. A psicofisiologia nada mais é do que uma análise da pessoa e o estado fisiológico da pessoa. Então, por exemplo, você começa a fazer uma respiração maior. Você começa a reparar que o teu tórax começa a fazer isso daqui, um pouco mais para fora, para dentro, mais rápido. Peraí, tá ficando mais ansioso. Por quê? Começando a ficar a suar um pouco, ele começa a fazer assim. Ou, por exemplo, ele faz isso aqui, que é um gesto pacificador, para dar uma amenizada. Ou começa a fazer isso aqui com o pulso, para poder ficar um pouco mais tranquilo, entendeu? Então, o ponto principal que eu queria chegar é o polígrafo, ele tenta analisar a mentira, a detecção de mentira, através desse canal principal. Só que o grande problema desse canal, diferente dos outros são mais naturais, bem mais naturais do que esse canal, é que esse canal eu nem utilizo muito, tá? Porque pode cair no erro, é o fato de que é cultural. Ele muda muito de uma cultura para outra. Então, por exemplo, se eu chegar, abraçando você, pai, e aí, Adriano, beleza? Ok, pra você vai ficar tranquilo. Mas se você chegar, por exemplo, com um francês, que é um povo mais frio, e aí, tudo bom? Ele vai ficar um pouco mais ansioso, talvez comece a respirar um pouco mais. Então, muda de uma cultura para outra, tá? Então tem que tomar muito cuidado. E o polígrafo, ele tem uma taxa de acerto mais ou menos de uns 65%. Então não é muito alto, porque ele só vai mais por esse canal. Agora, quando a pessoa utiliza essas técnicas, ela pode chegar em percepção de tempo real, mais ou menos uns 92% a 95% de chance de isso em tempo real, sabe? Agora, no vídeo 99%. Se a ciência reconhece, porque isso é reconhecido pela ciência, sim, uma ciência reconhecida, aliás. Sim. Se a ciência reconhece, por que você acha que a justiça não utiliza? Porque a justiça é antiga, retrógrada demais. Por exemplo, como investigador, se eu quiser juntar uma foto, tirei uma foto, vou juntar. Até um tempo atrás, cara, era discutido sobre juntar o negativo da foto. Negativo. Eu não sabia o que era negativo. Eu falei, pô, peraí, o que é negativo, caramba? Eu tenho que pegar a foto, colocar em cor alterada, é negativo? Não faz sentido. Aí o que eu fiz? Eu fui ver, e era de fato o negativo do rolo de filme. Cara, você tem que juntar junto com o processo. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, você tira uma foto, bom, já tirou, sabe? Então... A justiça ainda tá lá atrás. A justiça é muito lerda, muito lerda. Ela tá começando, tipo assim... Você acredita que um dia vai chegar a justiça a utilizar isso? Tem países que utilizam, né? Tem países que utilizam. Assim, não é, como eu falei, por ser uma ciência, ela tem 99% de taxa de acerto. Você não pode martelar, você não pode cravar. Né? Até tem bastante... Porque eu ainda acho que tem uns caras que são mentirosos demais, cara. Sim. Não tem como. Tem uns caras que são muito lisos, cara. Tem gente que é lisa demais, tem gente que sabe muito bem mentir, mas aí não escapa. Você tem que cavar a análise e pum. Até lembro de um caso que o Vitor do Metaforando estava falando também, que ele estava tentando investigar o cara, ele investigava e o cara não caía nas mentiras, eles simplesmente não respondiam. Aí saíram da sala de investigação, começaram a conversar e falaram assim, eu vou perguntar um negócio pra ele, mas eu quero que todo mundo mantenha uma seriedade, tá? Mantenham uma seriedade. Tá?
Ele entrou. E o cara basicamente tinha ido na casa da mulher que havia morrido na noite, e aí, porra, é o cara, sabe? E aí o pessoal entrou assim, qual a cor da sua cueca? Ele fez exatamente isso que o Adriano agora fez, ele quebrou a linha de base dele. O que acontece? A pessoa, não, ela fica ela se blinda. Então você tem que quebrar isso. Você tem que quebrar isso completamente. Qual que é a cor da sua cueca? É box, é curtinha, como que é? Eu, cara, por que eu tô perguntando isso? Mas, não, é que a gente queria saber aquele dia, que cor que você tava usando a cueca quando você foi na casa da pessoa. Ah, eu tô usando. Pum, matou o cara. Putz, então, assim, grila. muita gente acha que o investigador é aquele cara que vai chegar, botar um papel na mesa e falar assim, eu sei que você tava lá, não sei o que. Não, gente, às vezes você tem que ficar sabe, você tem que ir com calma, pra poder ir lá e pegar nessa quebra, sabe? Alguém já analisou você? Sim. Mesmo quando você estudava, quando você estava estudando, teve? Não, sim, o próprio Vitor metaforando. É mesmo? Ah, troca ideia com ele direto, é bem bacana mesmo Pô, a gente tava batendo uma tese bem legal a respeito de linguagem corporal, da linha de base da pessoa, se é possível você, pela linha de base, definir como era a história da pessoa, né, e tudo mais. Debate muito bom, muito bacana, tá? Que, aliás, não tem como, tá? Linha de base, não tem como você analisar, fala assim, respira, mantenha aí, tá vendo? Ah, vou ver aqui que o Adriano ele tem uma sobrancelha um pouco mais fechada, será que ele sente raiva? Não existe isso, tá? E aí, me analisar, eu mandei um vídeo pra ele e falei, ó, o que você acha aqui? Ele falou, cara, muito bom, muito bacana mesmo, todos os teores técnicos, tá certinho, só vai, cara. Então... Tem uma parte aqui que a gente analisa, brincadeira, não analisa ninguém. Tem um amigo meu que ele joga, por isso que eu falei pra você de te convidar pra jogar truco, não dá. Porque ele segundo ele, porque ele sabe, cara, exatamente quando roubar, quando... Cara, aí um dia ele me contou, ele falou que ele, olha aqui, que ele fica olhando pra pessoa. Quando a pessoa tá olhando, ela diz que segundo ele, o olho, quando sai com alguma mania, o olho arregala, o olho consegue... Então ele percebe que a pessoa tá olhando pra carta dela assim, ou tá mais chateado. Assim, dá sentido no que fala, porque a pessoa pode ficar um pouco mais extasiada, né? E quando a pessoa fica um pouco mais feliz, ela tende a dar uma abertura ali na pupila. Faz sentido, sim. Mas no truco, Adriano, é até uma coisa muito complicada, porque quando a pessoa tá jogando truco, poker, ou até mesmo mentira, deixa eu falar uma mentira aqui pra você agora. Vai faltar um dos 9 fatores universais do que uma pessoa mente. Tá? Assim, seja para proteger a si mesmo, proteger um terceiro, evitar constrangimento, sabe? Então, manipular as pessoas, que é o mais perigoso. Então, assim, são 9 fatores universais que fazem a pessoa querer mentir. Agora, no truco não encaixa. Que a pessoa vai querer mentir, você não vai ganhar, pô. Então, não encaixa isso, porque essa mentira, você tem que fazer essa quebra e tudo mais. Então, a pessoa é uma excludente, sabe? Igual, por exemplo... Não estou falando que quem joga truco é psicopata ou sociopata ou mitomaníaco, que a pessoa gosta de mentir, tá? Mas a pessoa que ela é mitomaníaca, ela não tem essa quebra na linha de base dela. Então, ela simplesmente vai mentir porque ela gosta de mentir. Entendeu? Então ela não vai ter essa quebra, não vai ter uma das 9 razões universais porque uma pessoa mente. Imagina que todo mundo tem um colega mentiroso, gente. Todo mundo. Você deve lembrar aí de algum colega mentiroso. Alguns que mentem muito. Mentiroso mesmo. E aqueles caras que acreditam na mentira dele mesmo e depois então sim. Deve ter, né? Imagina o Thiago conversando com esse amigo mentiroso, olha lá de longe lá o cara, ixi, só do jeito de andar já dá pra ver que é mentiroso. Pô, mas você sabe um negócio legal? Quem conhece essa ciência, quem sabe um pouco mais a técnica, se aprofunda, o pessoal vem perguntar pra mim e falou, tipo, eu quero conversa tranquilamente com a pessoa sobre o assunto, porque eu adoro esse assunto. Mas a pessoa que tem um pouco mais de conhecimento sobre esse assunto, ela fala, quando ela começa a falar com outra pessoa, a pessoa deixa de mentir pra ela. Porque a pessoa sabe que é muito difícil, muito mais difícil mentir pra uma pessoa que sabe como detectar mentira do que pra qualquer outra pessoa. Então ela deixa de mentir, sabe? É bem complicado mesmo. O pessoal já fica meio assim, olhando de canto, começa a... E ó, eu vou te falar, você fazendo essas análises, tentando descobrir mentira e analisando política, você tem serviço, pelo menos no Brasil, cara, você vai ter trampo pra caramba. Caramba. A classe política, cara. A classe política em tudo. Mentira é o pior das coisas ou não? Na sua opinião, sim. Ela é a base de bastante coisa, né? Ela é a base de bastante coisa. Então, por exemplo, uma pessoa mentir seria o pior?
É que no Brasil mesmo a pior coisa que existe, no caso, é a instabilidade de você ter você não tem certeza do que está acontecendo no Brasil, então investimentos caem, sabe? Você não tem segurança política aqui no Brasil, tá? Mas a mentira com certeza é um dos grandes fatores, né? Então, a pessoa que, por exemplo, ela quer ser eleita, que ela quer manipular as pessoas para poder ser eleita, é complicado. Ela já vai começar mentindo. Então, a base dela vai ser mentira. Aliás, outra coisa muito importante sobre mentira, ocultar fatos que mudariam a reação da outra pessoa para a qual você está falando alguma coisa é mentira, sim. Tá? Então, por exemplo, onde você estava? Fui na padaria, aí vim para casa. Só que no meio de vir para casa, a pessoa foi na casa de fulano. É mentira, tá? Então assim, mas eu não mudei. Não, porque o pessoal acha que só mudar fato que é mentira. Não. No momento que você muda fato ou você oculta, você tá mentindo, tá? Entendeu? Então, os 30 segundos da verdade vai ser verdade mesmo, contar tudo! E os 30 segundos da mentira, eu vou pular e você vai ver. Eu duvido, ele vai falar as duas é verdade. Você vai ver se ele não vai falar. Viu? Tem uma parte aqui que diz que é o fala na cara. É onde eu pergunto o que talvez alguém queria perguntar pra você, mas não tem coragem. Você começou, e lógico que eu te chamei aqui, porque você fez análise dos vereadores da cidade. Quando você fez do Lula, mas quando fez dos vereadores da cidade, as minhas entrevistas são quase todas aqui da região, então chamou a atenção. Pô, quem é esse cara? Quem esse cara pensa que é? Eu queria conhecer mais esse cara e tal. Você começou a fazer dos vereadores porque você era assessor de vereador e foi mandado embora? O grande motivo do porquê eu comecei a fazer análise é porque eu estava lá dentro. Eu sei como que é o política. Porque, querendo ou não, eu sempre gostei de política, como eu falei pra você. Então, cara, pra mim estar lá dentro como assessor, cara, eu via bastante coisa, sabe? Tava por dentro de todos os projetos que estavam rolando, sabe? Então, a gente tinha um contato muito, mas muito mais direto. Então, por exemplo, não vou citar nome, lógico, mas eu tava a pessoa na tribuna falando, não sei o que tem, blá. Chegava e falava, puta que pariu, não sei o que tem, blá. Mas assim, não, definitivamente não, tá? Definitivamente o que me motiva mesmo é o fato de que eu sei como estava, eu conheço a política por muito... Eu sempre gostei muito de fazer alguma coisa se eu tenho um conhecimento de causa. Então, eu estudei direito para isso, estudei a questão da linguagem corporal, então estou preparado para começar a falar sobre. Tá? Eu não vou simplesmente falar de um assunto que eu não conheço. Se você perguntar qualquer coisa que eu não conheço, cara, eu vou falar, não conheço. E também você não vai fazer, estou perguntando, tá? Você não vai fazer isso para perseguir alguém, para prejudicar alguém. Nunca vou fazer uma análise para perseguir ninguém, para atacar qualquer pessoa que seja. Não vou fazer. Pode ser o Rubens, pode ser a Naila, pode ser qualquer pessoa, seja de um pensamento extremamente condizente com o meu, seja de um pensamento completamente diferente. Eu nunca vou fazer para atacar. Tanto porque o que eu faço vai ser completamente corrompido se eu fizer isso. Eu nunca vou colocar o meu conhecimento de análise de linguagem corporal em risco por conta disso. Então, não, definitivamente não vou fazer isso. Não tenho nem vontade. Tanto que assim, o pessoal até falou assim, mas você só analisou a crise. Gente, é o que está acontecendo no momento. Eu vou analisar a Inês que está lá assim. Não vou, gente, assim, não está acontecendo alguma coisa. Eu vou analisar quem está, né, um assunto que está no momento, entendeu? Tem assuntos que eu quero fazer já que estão na minha mente aqui, entendeu? Só que eu não vou falar para a pessoa que eu não vou. Tá, se alguém tiver alguma pergunta, Thiago, se alguém tiver, por exemplo, com vontade de analisar alguém, querer até profissionalmente, tal, ela pode entrar em contato com você. Pode entrar. A pessoa sim, pode entrar até para tirar do eu quero analisar tal situação. E aí você vai saber se pode, se não pode. Porque quando isso. Quando essas. Por exemplo, essa nossa entrevista, o seu próprio trabalho, a hora que começa a chegar nas pessoas, eu acho que não só. Porque a gente acha, gente que gosta de política, acha que o mundo gira em torno de política. Tem gente que. Tem uma pesquisa, isso foi pesquisa em 2020 foi o ano da eleição, né? Isso, faltando 3 meses para a eleição. Uma pesquisa, e tem algumas pessoas em Vinhedo que sabem do que eu estou falando, que 70% da população de Vinhedo, 70% não conseguia falar os nomes dos 13 vereadores. Não conseguia. E que a grande maioria, a maioria esmagadora, sabia o nome de 4 vereadores. Hoje deve ter aumentado isso. Então, a gente acha que o povo, estão vendo tudo. Não, é mais...
Mas, então, quando as pessoas verem isso, o pessoal vai começar a falar, pô, eu queria saber se minha mulher tá mentindo, queria saber se o meu marido tá mentindo. Essas coisas você atende para explicar o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve. Por mais que eu seja uma pessoa só, são coisas completamente diferentes. Por exemplo, eu faço análise de linguagem corporal de político, primeiro porque eu gosto, eu gosto do negócio, eu gosto de aplicar, e eu quero passar isso para as pessoas. Tá, então, agora, por exemplo, analisa tal pessoa pra mim. Aí já entra na investigação, já entra como investigador particular, que eu também sou investigador particular, mais conhecido como detetive. Eu tenho distintivos de detetive, eu consigo fazer isso sem ser pego em lei que fala, você tá perseguindo tal pessoa, tá? Entendeu? Então, com o contato a pessoa pode, porque tenho certeza que... Ixi, verdade, e até coisas assim, ó, a mãe... que quer saber se o filho tá mentindo. Tem mãe que quer saber que o filho tá mentindo, se a filha tá mentindo, às vezes vai querer... Só tem que tomar cuidado com a privacidade da pessoa. Exato. Claro. Por isso que eu tô dizendo que precisa saber primeiro o que pode, o que não pode, o que é que todo mundo é leigo nisso, né? Do que pode, você Mas pode... até falar uma coisa, eu também sou leigo quanto à aplicação disso, tá? Porque assim, cara, é uma ciência muito nova, muito nova. O cara que definitivamente criou o protocolo SCANS, que é o SCANS, Six Channel Analysis Systems, é basicamente a análise de 6 canais. O cara que criou isso, que é o Paul Ekman, ele tá vivo ainda. Então assim, não é um negócio, sabe, Freud, é um negócio muito novo, que aliás, ele se aventurou por mais ou menos, acho que uns 4 anos, em uma tribo bem isolada no meio da Papua Guiné, para provar que a tese dele tá correta. Porque assim, muita gente falou assim, não, porque as pessoas na verdade elas fazem isso porque elas veem em cinema, em filme, né? A tese dele inicial foi, as pessoas têm esse sentimento e elas expressam através das microexpressões faciais. Mas aí o pessoal falou que é cultural. A grande questão, o pessoal fala, é cultural, isso não existe. Aí ele falou, não, eu vou lá naquela tribo que não tem acesso nenhum a nada, e ele catalogou todas as expressões faciais. Quando um membro da tribo morria, todo mundo mostrava a mesma expressão, a mesma elevação do AU4 aqui, a questão... Cara, é fantástico o estudo dele, muito bom, mas muito bom mesmo. Tiago, seguinte, eu quero agradecer, cara, primeiro porque a galera, a hora que viu o sofá, até o pessoal do Vinhedo Mil Grau, que fizeram algumas análises lá. Cara, é verdade, muito meme ali da Vinhedo Mil Grau, o pessoal fazendo toda hora, cara. Então assim, chamou mesmo a atenção, várias pessoas. Eu li os comentários, eu li a maneira que você respondia às pessoas. Eu sou uma pessoa que também tento, né? Hoje eu perdi meio que a estribeira aí nas redes sociais, peço desculpas, vou pedir depois Mas eu vi que você respondendo as pessoas, mesmo aquelas que criticavam, mesmo aquelas que quem esse cara pensa que é? Tem um cara que falou, quem esse cara pensa que é? Você falou, eu sou o Thiago, meu Deus. Eu achei muito... Mas assim, então eu queria primeiro parabenizar você por essa coragem, porque numa cidade pequena como a nossa, é muito ruim. Tem gente que até pode ser que vai tratar você diferente, vai conversar com você de forma diferente. Ih, chegou o cara, não vou conversar com esse cara. Cuidado lá em chamar aquele cara pra conversar. Vou lá comprar pão, viu? Mas esse pão é de hoje, a tia vai ficar assim, ó. Traz o de hoje aí, pelo amor de Deus, moço, não é de hoje, moço, desculpa, moço. Pessoal, tô aqui, ó, eu tô analisando ao vivo. Ele vai chegar numa pizzaria, o palmito, vai vencer amanhã esse palmito. Cara, então assim, é muita coragem mesmo. Né? Uma coisa é o cara fazer isso lá em São Paulo, no Rio de Janeiro, que você fala de uma pessoa, você nunca vai encontrar aqui. Sim, Aqui você vai comprar um pão, talvez a Naila tá ali conversando e aí fica... Né, talvez ela pode falar, não vou conversar com esse cara, beleza, segue a vida. Então, primeiro, parabenizar você pela coragem, desejo, cara, muito sucesso mesmo. Poxa, quero, pelo menos, em termos de Rádio Capela, em termos de VV8 TV, colocar sempre à sua disposição, caso você tenha algum projeto, algo, porque eu acho que isso é bacana, é legal, então se você tiver alguma ideia e que encaixe aí tanto a Rádio Capela como a VV8 TV, então fique à vontade. E aí eu queria deixar para você dar sua mensagem final na câmera 16, a sua mensagem final aí para quem está te conhecendo agora, não te conhecia, e para pessoas também que conhecem, pessoas que talvez estudaram com você, pessoas que você fique à vontade para dar sua mensagem final. Primeiro de tudo, obrigado, né? Obrigado, Adriano, né? Daqui da Rádio Capela. Então, é muito satisfatório. Aqui, o papo foi muito agradável, foi completamente natural, né? Eu tava um pouquinho nervoso, que faz parte da situação, mas obrigado. Imagina eu, caramba, que eu tô vendo. Eu não vou pôr a mão aqui não, mano. O cara ficou assim, ó, travado o tempo todo, né?
Mas obrigado mesmo, é uma satisfação muito grande de poder falar com você aqui, o pessoal da Capela, ainda mais uma cidade que eu, sabe, Vinhedo, né, cara? Mas eu queria deixar a mensagem de que isso que eu faço nada mais é do que revelar o que todo mundo já vê. Todo mundo vê a microexpressão facial, todo mundo sente quando a pessoa está desconfortável com alguma coisa. A única coisa que eu quero, principalmente, né, a principal coisa que eu quero aqui é mostrar que esse mundo de linguagem corporal ele é muito mais presente na nossa vida do que a gente pensa. Não é só com um vereador que eu posso fazer, não é só com um deputado, não é só com... Eu posso fazer com qualquer pessoa. Você também pode conhecer mais sobre essa ciência. Então, é uma ciência fantástica, ela tá sempre, eu vou estar sempre aberto para falar sobre essa ciência com vocês, então fiquem completamente à vontade para me mandar sugestões de pessoas que vocês querem que eu analise. Só que me dê um pouquinho de paciência, porque eu sou lerdo pra fazer isso, cara, por causa do tempo, e às vezes eu falo, não, vocês não estão me sentindo bem pra gravar hoje, eu não sei o que tem. Então é complicado, tá? Mas se a gente fizer um programa, a pessoa poder mandar um vídeo de alguém, do namorado, do marido, pra saber se tá mentindo ou não, vai ser recorde de audiência. Nós vamos bater o Silvio Santos na audiência. Aí eu tô no processo. Ó, esse presente aqui é de um membro do 48 Horas, o Eric Leite, presente da gráfica Efeito Visual para você. Valeu. Obrigado mesmo e conte sempre com a gente. Gente, falei aqui com o Thiago Thunder Lopes, o analisador. Tchau, galera! Até mais! Vamos analisar tudo. Valeu! Valeu, querido! Obrigado, até mais!